Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico do Artemis Laboratório, e vamos para mais uma live nossa aqui hoje, né? Bom, hoje estamos num horário um pouquinho diferente, num dia um pouquinho diferente, mas foi bem divulgado, o pessoal já está entrando aí. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição, sobre alimentação saudável, né? E quem está aqui com a gente hoje é a Ellen Verão, né? Nutricionista. Ellen, por favor, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje. Falar um pouquinho sobre alimentação saudável, sobre saúde. Queria agradecer o convite, né, de poder participar, falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, sobre a nutrição, que é um tema aí que eu amo de paixão, né? Eu falo que sou apaixonada pela minha profissão, então para mim é sempre um prazer estar divulgando bem-estar e saúde para todo mundo. Legal. Então, né, essa ideia surgiu aí, primeiro porque amanhã, né, dia 31/3, é o dia da saúde e nutrição, então foi uma deixa aí para a gente falar disso, mas eu tenho feito essas lives aqui já faz um ano e pouco, né, muitas lives, e praticamente em todas as lives que a gente comenta sobre as diversas doenças que a gente já conversou, né, a gente sempre bate na nutrição, né, na alimentação, na qualidade da alimentação, né? Então, isso sempre puxou esse tema e eu falei, não, vamos fazer uma live aí para a gente falar especificamente disso, né? Então, vamos começar, né? Então, Ellen, vamos falar um pouquinho, né? O que é realmente, né, a nutrição, qual a importância, né, da nutrição para a saúde da gente, né? Vamos lá. Na verdade, assim, gosto sempre de começar falando aquela frase de Sócrates, né, filósofo grego, que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja, né, seu alimento. Então, assim, através da alimentação, a gente consegue prevenir, né, várias doenças. Então, assim, no tratamento de doenças também, né, a gente concilia uma alimentação saudável, uma alimentação específica, aí como você comentou, né, com os outros profissionais que você já fez a live, está sempre abordando isso. E isso nos permite tratar, prevenir. Então, eu acho que a nutrição ela vem muito agregar, né, nos tratamentos e como forma de prevenção. Quando a gente tem uma alimentação saudável, que a gente busca isso no nosso dia a dia, um estilo de vida também saudável, a gente consegue amenizar, né, ou prolongar um pouco o aparecimento de algumas patologias aí, de algumas doenças. Então, eu acho que é muito válido hoje em dia a gente pensar na alimentação, né? A gente sabe que hoje, assim, a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de ter uma rotina, né, de alimentação 100% em casa, 100% natural, mas que isso seja pensado de uma forma prática, mas não deixando de lado a qualidade, né? Aquela quantidade também ideal para cada um, que deve ser muito bem pensada também. E não deixar de colocar na nossa mesa, ali no nosso dia a dia, esses nutrientes tão importantes, esse equilíbrio, tudo isso que a gente busca, né, Fábio? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa palavra que você falou, equilíbrio, né? Eu acho que é o que mais falta na nossa vida. Eu não falo nem só em nutrição, né? A gente ter equilíbrio nas coisas, né? Quer dizer, ter uma alimentação equilibrada, balanceada, né? Comer de tudo um pouco e nada em excesso, né? Eu acho que esse é o começo, né, Ellen, disso tudo, né? Com certeza. A gente fala assim do equilíbrio e isso também no prato é muito importante, porque assim, às vezes, hoje mesmo, falando assim dos atendimentos, uma paciente perguntou para mim: eu posso comer manga? Eu falei para ela: olha, você pode comer qualquer alimento, desde que você consiga equilibrar isso na sua rotina, né? Às vezes chega um paciente para mim e fala assim: olha, eu quero emagrecer e eu não estou jantando, eu estou comendo frutas. E aí eu pergunto: e qual fruta? Qual que é a quantidade? Ele fala: uma bacia de laranja. Eu descasco ali e chupo várias laranjas à noite. E aí a pessoa tem ideia de que tal alimento é saudável e tal alimento não é, né? Às vezes, por exemplo, manga, que é uma fruta super nutritiva, que tem vitamina A, que tem fibra, a pessoa deixa de consumir, às vezes, pelo valor calórico dela. E não, ela pode fazer parte dessa alimentação, desde que tenha equilíbrio, né? Nas quantidades, no que a gente vai estar utilizando aí no dia a dia. Então, assim, é equilíbrio mesmo.
cada alimento fornece um tipo de nutriente. Então, quanto mais variada for a nossa alimentação, quanto mais colorido o nosso prato, a gente sempre fala das cores também, né, associado a esses nutrientes, com certeza a gente vai conseguir fornecer mais nutrientes para o nosso corpo e assim, não faltando nada, a chance também, né, de você conseguir esse equilíbrio, conseguir, né, mais saúde aí no seu dia a dia. Legal, né? É a história do prato colorido, né? Sim. Né? Quanto mais cores tiver no seu prato, mais saudável é a sua alimentação, né? Com certeza. Igual eu comentei, né? Cada alimento fornece um tipo de nutriente. Então, ele tem que ser bem diversificado. Quando a pessoa pergunta o que eu preciso comer, você precisa comer todos os grupos alimentares, né? Se a gente for falar assim, basicamente dos grupos alimentares, a gente tem a proteína, que vai estar fornecendo aí sustentação para pele, cabelos, unhas, para os músculos, né? As vitaminas e os minerais que a gente encontra nas frutas, verduras e legumes. O carboidrato, que é fundamental, né? Hoje em dia as pessoas têm medo de consumir o carboidrato. Não, ele é importante, ele só precisa ser equilibrado dentro das quantidades que você precisa. Então, boas fontes de carboidrato precisam sim fazer parte da nossa rotina, né? As gorduras boas também, eu vejo que muitos pacientes têm medo, às vezes, de consumir gordura, mas precisa desse equilíbrio entre as gorduras poli, mono e saturadas ali no seu dia a dia também. Mas a gente precisa comer todos os grupos alimentares, né? Todos são importantes, todos têm a sua função aí no corpo para estar melhorando a saúde. Legal. Você comentou da gordura, né? Vamos já falar um pouquinho delas, né? Porque a gordura vira um tabu tão grande, né? E a gordura em si, ela é importantíssima para o nosso organismo, né? Muito. A gente, a maioria dos nossos hormônios são dependentes de gordura, né? E aí o pessoal demoniza demais a gordura, né? Mas o nosso organismo produz gordura também. Se você não comer gordura, vai comer uma tonelada de carboidrato, você vai produzir gordura, né? Também vai estocar essa gordura, né? Isso mesmo. Então, o que é a gordura boa? O que é a gordura mais saudável, né? Acho que isso é importante a gente conversar, porque sempre tem essa dúvida enorme. Antigamente a margarina era melhor, hoje a manteiga é melhor. O que é essa gordura saudável? Qual a quantidade ideal para se consumir isso, né? A gente sempre fala assim, na verdade, tudo tem que ser bem planejado e bem calculado, né? Mas a gente tem que ter o equilíbrio entre essas gorduras. Então, por exemplo, eu falo assim também, Fábio, que tudo depende para quem, né? Como a gente está falando aqui para um grupo de pessoas, tem, né, pessoas com diversos perfis aí. Sim, mas claro, vamos lá, de uma forma geral, a gente aborda. Geral. Isso. A gordura saturada, ela tem que compreender no máximo 10%, né, da alimentação aí do dia. Então, às vezes, é um paciente que vem no consultório e ele mora no sítio. Ele produz, ele cria o porquinho dele, ele tem todos os animais ali, ele tira aquela banha do porco, faz o consumo ali. Então, ele tá com os exames laboratoriais legais, você tá fazendo uma análise, é uma pessoa que trabalha no braçal, né? Ele tem um gasto energético ali diário, ele cuida dos animais, ele tem horta, ele planta, e aí ele faz o consumo dessa gordura. Eu não vou tirar jamais essa banha de porco, essa gordura desse paciente, se ele tá com um perfil legal, né? Um perfil lipídico legal, ele tá consumindo ali tudo orgânico, né? Ele tá tendo um gasto energético legal. É diferente de um paciente, por exemplo, que chega aqui no consultório todo inflamado, ele é sedentário, ele fuma, ele tem diabetes, ele já tá com perfil obeso, né? Todo inflamado. Então, assim, ele é um paciente que eu vou indicar, por exemplo, uma gordura saturada para ele? Não, às vezes ele precisa equilibrar. Eu sempre me recordo de um caso de um paciente que me procurou e ele trabalhava viajando, então ele almoçava muito em churrascaria. O consumo dele de gordura saturada era muito alto. Porque, claro, você vai numa churrascaria, às vezes você tá ali, vai dar preferência para o quê? Para picanha, né? Comer aquela gordura ali. E aí o consumo de gordura saturada dele era muito alto. E quando ele me procurou, ele falou assim, olha, eu quero fazer o uso da banha de porco, eu quero usar óleo de coco. Falei, peraí, às vezes o que você tá precisando não é isso. Porque o seu dia a dia já tem bastante gordura saturada. Então, quem sabe a gente acrescentar uma castanha, você começar, às vezes, suplementar o ômega 3 no óleo de peixe. Então, isso é o equilíbrio. Então, igual eu comentei, depende para quem, né, do perfil desse paciente,
mas é buscar o equilíbrio. Nenhuma gordura é ruim ou muito boa, a gente precisa equilibrar as quantidades. Se você é uma pessoa que já consome muita gordura saturada, às vezes está faltando a gente acrescentar mono, poliinsaturada, acrescentar um azeite de oliva, acrescentar uma castanha, um mix de castanhas, alguma coisa do tipo, para estar equilibrando, né? Então, tudo é questão do equilíbrio. E essa questão, né, do consumir barra gastar, né? Isso é muito importante, né? Eu lembro muito, você comentou de uma história aí, mas eu lembro muito do avô da minha esposa, né? Que ele morava no sítio, cuidava do sítio, gastava uma energia gigantesca lá. E na época que ele morava lá, ele não tinha geladeira, não tinha energia elétrica lá no sítio, né? Então, o que ele comia de gordura, de comida embutida, de tudo, era bacon, era linguiça, era salame, e o colesterol dele era normal, porque ele acordava às 5 da manhã e cuidava Lógico. daquele sítio sozinho o dia Sim, inteiro, né? sim, ele gastava, né? É diferente de uma pessoa que Exatamente. mora na Agora, cidade, que carro, controle remoto, não levanta para nada, né? Trabalha sentado, né? Igual a gente aqui o dia todo, não pratica atividade física. Então é diferente, né? Igual eu comentei, esse paciente que mora no sítio que produz tudo isso, ele tem um consumo alto, mas ele também tem um gasto energético muito alto. E é isso que a gente tem que também trabalhar, o que come, o que gasta. Agora mesmo que saiu uma paciente, a gente estava questionando, então a gente fez uma avaliação de bioimpedância e eu estava comentando com ela o valor calórico que ela precisa consumir durante o dia, né? Para quê? Para gerar um déficit calórico. Ela iniciou a atividade física e me procurou para adaptar o cardápio dela. E aí nós chegamos ali numa taxa de metabolismo basal, dentro do que ela está gastando com a atividade física, o corpo dela gasta em repouso, para a gente estar calculando esse cardápio. E aí foi o que eu expliquei para ela também, das quantidades. Então, assim, não adianta também eu montar um cardápio com alimentos interessantes, coloridos e tudo, se eu não tiver esse cálculo entre o que ela está gastando e o que ela vai consumir. Se eu comer mais do que eu estou gastando, eu vou gerar um superávit calórico, vou ganhar peso. Se eu gasto e como menos, eu vou gerar um déficit calórico, então eu vou perder peso. E se eu como e gasto a mesma quantidade, eu vou manter o meu peso. Então, isso também é muito importante a gente estar trabalhando, porque cada um tem uma necessidade. Né? Às vezes o paciente tem 1,90 m, tem 80 quilos, mas ele tem tudo isso de massa magra. Às vezes o paciente tem a mesma altura e o mesmo peso, mas ele tem tudo isso de gordura. Então também é diferente o cardápio, como que a gente vai estar calculando e adaptando para essa rotina da pessoa. Mas o importante também, como você comentou, é o gasto energético que você está gastando e que você está consumindo. A gente precisa ter esse cálculo, esse equilíbrio para chegar no objetivo pessoal de cada um, né? legal. Bom, então, né, e a gente está falando, né, como manter uma alimentação saudável nesse nosso dia a dia de hoje, né? Como que você, nessa correria, consegue organizar uma alimentação mais saudável, tendo que comer fora, ou às vezes tendo que comer um lanche, não tendo tempo de cozinhar? Como que você consegue organizar isso, Ellen? Como que dica que você dá para o pessoal aí? Eu sempre posto aqui no meu Instagram a minha rotina, né? Porque eu acho que é bem interessante até para inspirar outras pessoas. Hoje em dia, a rotina da gente é muito corrida, né? Casa, trabalho, filhos, né? E tudo isso a gente tem que tentar conciliar, né? A vida moderna exige isso da gente. E eu sempre mostro aqui que é possível, desde que tenha organização. Se não tiver organização, infelizmente a gente não consegue. Porque às vezes a gente trabalhou o dia todo, vai chegar em casa cansado. É muito mais fácil, às vezes, ligar e pedir algo, que ninguém vai entregar nada saudável na casa da gente, né? Do que preparar alguma coisa. Mas eu sempre estou tentando mostrar que é possível sim, né? De repente, deixar algumas coisas congeladas, isso facilita demais o dia a dia. É uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes. Se você tem um tempo, às vezes no sábado, no domingo, organiza. Deixa já pronto, às vezes, uma carne moída, um frango desfiado, que você pode chegar à noite ali e misturar com legumes. Receitas práticas, a gente tem que resgatar isso. Eu trabalho muito isso com os pacientes aqui também no Instagram, o hábito de cozinhar em casa, né? Isso foi se perdendo ao longo dos tempos e prejudica demais a nossa alimentação, porque infelizmente nem todo mundo que vende alimentos ou produtos tem essa preocupação. Então em casa a gente consegue controlar o tempero que a gente está usando, o tipo de gordura que a gente está usando, né? Um alimento muito mais saboroso, muito mais nutritivo, comida de verdade.
Então, a gente tem que resgatar esse hábito de cozinhar e com coisas práticas, porque ninguém vai ficar horas e horas lá, já cansado no final do dia, tendo que fazer várias preparações. Às vezes um prato único, mas bem organizado, bem preparado, com comida de verdade, tentando balancear ali o que você precisa, é muito mais tranquilo, né? Sem contar que hoje em dia também os alimentos, né, com preço e tudo isso, a gente acaba até economizando, cozinhando em casa e tendo muito mais saúde. Então, a dica que eu dou sempre, tentar congelar alguns alimentos. A gente consegue ter seleta de legumes congelados, a gente consegue, às vezes, preparar uma carne moída, um frango desfiado, um hambúrguer para deixar já congelado. Chegou em casa à noite, mistura essa carne moída com esses legumes, faz ali rapidinho, né? Às vezes a gente consegue também lanches, por exemplo, hoje até filmei, fazer um quibe para a hora do almoço. Você consegue fatiar isso, congelar e às vezes levar de lanche ou comer, né, no jantar. Então, tentar facilitar o dia a dia. Outra coisa também que eu sempre mostro que é bem legal é a gente organizar a semana. Agora tem aqueles planners, tem várias ferramentas que a gente pode estar utilizando para organizar a semana. Então, eu sempre faço aos domingos. Então, eu dou uma olhada na geladeira, vejo o que tem ali de proteína. Tenho uma sobrecoxa de frango, eu tenho uma tilapia e tenho um bife já cortado. Então, eu vou tentar organizar isso na semana. Segunda-feira, vou fazer as combinações aí. Se eu tenho o arroz integral, se eu vou colocar uma batata doce. E aí, eu já anoto também nesse planner o que eu preciso comprar. Porque também já organiza a semana. Às vezes, vai buscar o filho na escola, na frente tem um mercado. Então, enquanto eu tô aguardando ali o filho que vai sair, eu consigo passar e pegar alguma coisa que tá faltando. Essa semana eu tenho poucos ovos, eu vou fazer alguma preparação que utiliza mais. Então, eu já marco nesse planner tudo que eu preciso comprar durante a semana. Os pacientes reclamam muito, por exemplo, de verduras e legumes. Eu compro só uma vez, acabo não consumindo os outros dias. Se você se organizar e passar uma vez por semana no supermercado, lavar tudo, secar, deixar numa Tupperware fechada dentro da geladeira, você consegue ter verdura a semana toda, né? Isso você vai precisar de 1 hora do seu dia ali para lavar tudo e organizar. Então, isso tudo facilita muito o dia a dia. Se a gente não tiver algumas praticidades, a gente acaba não conseguindo mesmo, e daí começa, né, pedir comida, comer fora, e aí quando a gente percebe, já teve alguma alteração na saúde, né? Começou a ganhar peso. Então, eu acho que a organização é fundamental nesse caso. A gente precisa, para ter uma alimentação saudável, com a correria do dia a dia, organizar toda semana. A gente mudou muito a alimentação nossa aqui em casa recentemente, né? Estamos comendo muito mais verdura, assim, essas coisas. E a gente vê que realmente não é nada complicado, muito pelo contrário, é até mais simples, né? Mais simples. Se você for avaliar, é até mais simples, né? Porque você acaba tendo uma simplicidade em fazer as coisas, né? Você comer alimentos crus, alimentos frescos, né? Isso mesmo. E acaba sendo legal. E você tendo umas frutas, né? Você diversifica, mistura as coisas ali, saem umas saladas bem gostosas ali. Isso é legal também. Às vezes a pessoa também fala, eu tô enjoada de comer só alface, rúcula e tal. Mas é igual você falou, às vezes é dica de um molho que você faz com iogurte, uma fruta que você acrescenta na sua salada já muda todo o sabor. E isso também é muito importante. Você coloca um moranguinho, um kiwi ou uma manga picada no meio da salada, já deu outra cara naquela salada. Às vezes uma colher de mostarda que você está acrescentando ali, alguma coisa, já muda tudo, entendeu? As misturas que a gente pode fazer, as possibilidades são infinitas, né? Eu gosto muito de fazer receitas e postar isso tudo, porque eu acho que inspira também as pessoas, né? Ideias do que fazer. E tudo muito prático, muito rápido também, como nós comentamos, porque também se for muito difícil, não dá. Mas uma salada, por exemplo, se a gente coloca às vezes um atum, se a gente coloca às vezes um frango que tá ali desfiado, já vira uma refeição completa, né? Eu posso colocar, fazer um molho, igual nós comentamos, acrescentar frutas ali, às vezes grãos, às vezes, né, uma aveia, sei lá, uma quinoa. E aí tudo isso já forma um prato único, que você vai estar comendo, muito saudável e que não vai tomar tanto tempo, né? E vai ser muito saboroso e muito nutritivo. Legal. Agora, nós estamos numa fase, né, de muito alimento industrializado, né, Ellen? Então, assim, né, o quanto que esses alimentos realmente fazem mal para a saúde, né? Você comer esses alimentos prontos, que você compra pronto no mercado, que só enfia no forno e assa ali, come.
quanto isso realmente faz mal para a saúde? Então, esses alimentos industrializados, a gente tem os ultra-industrializados, aqueles que são realmente ultraprocessados, né? Os processados e os ultraprocessados. Então, eu sempre falo para os pacientes que esses ultraprocessados são os que a gente mais precisa evitar. Eles são carregados de aditivos químicos, de corantes, de conservantes. Na verdade, ele não é comida de verdade, né? Igual O às que vezes a que é gente... ultraprocessado? Um exemplo. Então, a gente pega, por exemplo, um pêssego. O pêssego fruta é o alimento in natura, é a comida de verdade. O pêssego em calda, ele é um alimento processado, ele já foi adicionado açúcar, ele está ali enlatado. E aquele néctar de pêssego, que é aquele suco que eu não vou falar a marca, ele é o ultraprocessado, porque de pêssego mesmo ali dentro de fruta, você não tem quase nada. Você vai tudo aditivo, corante, açúcar e outras coisas, né? Então, assim, esses a gente precisa evitar. Porque às vezes, sabe, a gente não consegue fugir 100% dos industrializados, né? Claro que seria uma alimentação perfeita, igual a gente comentou dessas pessoas que moram no sítio, que conseguem produzir todo o seu alimento. Acho que seria um sonho, mas hoje em dia a gente não consegue. A gente mora, né, na cidade, a gente não consegue, às vezes, nem ter uma hortinha no fundo de casa, né? Então, assim, infelizmente a gente depende. Mas existem esses processados que eles... Por exemplo, eu sempre mostro também, às vezes eu vou no mercado, um molho de tomate. O que você tem que se atentar? Você tem que ir nos ingredientes e ver o que tem ali dentro. Tem extrato de tomate que tem apenas tomate. Ou tomate e sal, nada mais do que isso, né? Então a gente sabe que ele tá ali processado, mas ele não tá ultra processado. Diferente de outros, por exemplo, molho de tomate, sabor pizza. Quando a gente vai olhar lá os ingredientes, ele tem glutamato, ele tem, às vezes, até corante, aditivos. Então, é um alimento que não tem que ser a nossa primeira escolha, né? A gente tem que observar também, eu sempre trabalho isso com os pacientes, olhar os rótulos, ler o que tem dentro daquele alimento, para você estar selecionando, às vezes, um alimento que vai facilitar o seu dia a dia, mas que não contém um monte de coisas ruins para a nossa saúde. Então, fugir 100% dos industrializados é difícil, mas fazer boas escolhas na hora das compras é fundamental para que a gente consiga ter uma alimentação legal. Legal. E, né, a gente fala muito do excesso de consumo de açúcar, né? O quanto que a quantidade de açúcar que tem nesses sucos, né, nesses sucos industrializados, isso é muito grande, É né? muito grande. Às vezes a gente até vê alguns comparativos aqui, alguns posts no Instagram mesmo, que eles colocam a quantidade de açúcar para cada alimento, né? Então, aqueles achocolatados prontos para criança, a quantidade de açúcar que tem, esses néctar, esses sucos industrializados, muito açúcar, bolacha recheada, tudo isso. E aí eu sempre falo, às vezes o paciente comenta assim, mas eu tenho criança, às vezes acaba pedindo. O importante é a gente pensar também a frequência que você está oferecendo isso para o seu filho ou que você está consumindo, né? Então, assim, comprar um pacote de bolacha uma vez ao mês e consumir ali naquele momento não vai ser tão prejudicial quanto você comprar isso semanalmente, diariamente, tá consumindo, oferecendo para o seu filho. Então, tudo também é o equilíbrio, né? Ninguém vai ser 100% orgânico, natural. Mas que essa frequência desses alimentos ultraprocessados aconteça esporadicamente. Quando, né, às vezes a pessoa fala assim, e o refrigerante? Se a gente puder evitar, ótimo, mas se você está numa festa, se você está com alguns amigos e a única bebida que você tem é o refrigerante, tome com moderação, tome em pequena quantidade. Não vai ser sua primeira escolha. Tem um suco natural, tem água, você não tem necessidade? Ok, tudo bem. Mas se não tem outra opção, com moderação. O importante também são as quantidades, né? A gente pode deixar isso para bem de vez em quando, igual o paciente pergunta muito, e o consumo de sobremesas, doces. Se for esporadicamente, um consumo pequeno, não vai trazer tantos malefícios para a saúde, mas se esse consumo for diário, ou às vezes, o que acontece também? O paciente não come a semana toda, tá na dieta, tá na atividade física. Chega no final de semana, ele não come uma fatia do pudim do domingo, da sobremesa, ele come o pudim todo, né? Então, é esse excesso que traz malefícios para a saúde, né? Às vezes, não adianta você ficar 15 dias sem comer açúcar e quando você consumir um pote de doce de leite, por exemplo, né? Uma barra de chocolate. Então, a quantidade também é importante. O pessoal fala muito do açúcar, mas outra coisa é sódio, né? Também. Essas coisas, às vezes, doces, mesmo doces, tem tanto sal que é assustadora a quantidade de sódio, né? Muito. Esses alimentos industrializados, de uma forma geral, né? Às vezes a pessoa fala para mim, então eu não vou tomar o refrigerante
o refrigerante comum, eu vou tomar o zero. O zero tem o dobro de sódio, né? Ele não vai ter o açúcar, mas ele vai ter o dobro de sódio. E alimento industrializado tem muito sódio. Então, assim, quanto mais... E comida de verdade não, é só o sal do que você vai estar adicionando ali, né? Então, E essa aí a pessoa é consciência hipertensa, tem pressão alta, fala que não põe sal na comida, mas toma uma tonelada de refrigerante, né? não adianta nada, né? Ou compra esses molhos de tomate, essas coisas prontas aí, que também são carregadas de sódio, né? Compra aqueles hambúrguer pronto, aquelas lasanhas, né, prontas lá do supermercado, cheio de aditivo, cheio de sódio. E aí a pessoa muitas vezes não se atenta a isso, os embutidos também, né? Então, enlatados alguns. Então a gente tem que ficar muito atento aos rótulos dos alimentos. E, igual eu comentei, a gente não vai fugir 100% dos industrializados, mas que isso, né, a gente consiga fazer um consumo esporádico. Uhum, legal. E com relação à carne, né? Né? A gente fala tanto, né, da carne, mas assim, a carne ela é muito importante, ela tem ferro, ela traz nutrientes importantes, né? Mas a gente vê também, até aqui na nossa região, principalmente, um consumo muito grande de carne, né? E o excesso de carne está relacionado até a câncer de intestino, câncer de estômago, né? Quanto que é esse equilíbrio na carne aí, na dieta das pessoas? Aqui na nossa região, realmente, a gente consome muito carne vermelha, né? Por ser Uhum, produtor, né, de tudo isso. E aí, mais uma vez, o equilíbrio, né, Fábio, que a gente está sempre falando aqui. A carne vermelha, igual você comentou, está assim associada, né, a algum aumento de alguns índices. Aí a gente vê que estados que consomem maior quantidade de carne têm um número maior, né? Relatos aí de alguns tipos de câncer. Mas é mais uma vez o equilíbrio. A gente tem que revezar com outros tipos de proteína. É sim fundamental. A gente encontra na carne vermelha, né? O ferro do tipo M aí, que é bem importante para a saúde, que a gente não encontra muitas vezes nos vegetais, é de fonte animal, vitamina B12, mas a gente encontra também, às vezes, outros nutrientes, outras carnes, né? O frango, o peixe, os ovos, que a gente pode estar fazendo esse rodízio também. Então, eu falo assim, se a gente puder limitar esse consumo 2 vezes por semana, 3 vezes, às vezes comer uma carne na hora do almoço, evita, tenta comer ovos à noite, uma carne branca. Agora, o peixe também, a gente, né, tá conseguindo consumir a tilápia, que é mais produzida aqui na nossa região, às vezes, né, até pensando em custo melhor, porque o que eu vejo muito é que a acessibilidade, muitas vezes, aqui na nossa região é difícil, né? Às vezes eu vejo um paciente com deficiência de zinco. O zinco, a maior fonte são ostras e frutos do mar. O paciente não vai ter acesso a esse tipo de alimentos, né? Muitas vezes a gente vai ter que suplementar, enfim. E aí, por ter mais oferta de carne vermelha, o paciente acaba comendo mais. E aí também, mais uma vez, a gente pensar para quem esse paciente ele tem realmente alguma comorbidade, ele precisa fazer a redução, qual que é a quantidade para cada um, se eu vou liberar 2 vezes por semana, se ele pode estar consumindo 3. Então, tudo isso a gente avalia de forma individual, para quem, por quê, né? De acordo também com os exames laboratoriais, que é um marcador bem importante para esse paciente. Às vezes, se é um paciente anêmico, uma gestante está precisando de maior quantidade de ferro, a gente pode até liberar um consumo maior, mais frequente, né? E às vezes, se é um paciente que já está ali todo inflamado, ferritina alta, enfim, a gente vai ter que reduzir esse consumo, né? uhum. Isso é verdade. O- Bom, e essa questão do peso, né? Quando a gente entra no peso, né? Esse é um problema, né? Como é que você enxerga? Hoje está muito em moda dietas mirabolantes, né? Aquelas coisas radicais, né? Pessoas que ficam usando, como é que fala, remédios para emagrecer, né? Essas coisas todas. Como que você orienta, né? Uma pessoa que quer falar, não, eu quero emagrecer, né? O emagrecer é a procura hoje de muita gente, né? E como Muito. que é isso, né? Emagrecimento saudável, né? Então, uma coisa também que eu sempre falo, Fábio, a gente tem que ficar muito atento a isso, é que o peso, ele não é um marcador de saúde, né? Às vezes, o paciente, ele tá com peso adequado, mas ele não está saudável, né? Hoje em Uhum. dia, como as pessoas procuram muito, igual você comentou, dietas milagrosas, medicamentos, às vezes isso bagunçou toda a saúde dele, né? Ele restringiu tanto a alimentação dele, ele se privou de tantos grupos alimentares,
Ele fez uma dieta tão radical que isso prejudicou muito a saúde dele. Às vezes ele conseguiu chegar no peso que ele gostaria, mas ele pagou um preço por isso, né? Às vezes com a própria saúde. Então eu sempre falo que o peso não está relacionado à saúde. Às vezes um paciente que está um pouquinho acima do peso, ele está mais saudável do que aquele paciente que chegou no peso ideal à custa de outros, né? De outras coisas mais radicais. Mas para o emagrecimento, que igual você comentou, é o que mais as pessoas buscam, né? Claro que existem, eu falo que a nutricionista recebe um pouquinho de cada também, né? Vem também os pacientes que querem ganhar peso, hipertrofia, enfim. Mas como que ocorre o emagrecimento quando a gente fala nesse sentido? Quando a gente gera um déficit calórico. Então não adianta pensar que restringir o carboidrato vai fazer você emagrecer. Se você consumir gordura em excesso, proteína em excesso, né, consumir mais que o seu corpo está gastando, isso vai gerar uma sobra e isso vai gerar ganho de peso. Então, o que a gente precisa é fazer déficit calórico para o emagrecimento. Você tem que consumir menos do que o seu corpo está gastando. E aí sim vai ocorrer o emagrecimento. E o mais importante é a gente falar também desse emagrecimento saudável, de que tudo é permitido desde que a gente consiga equilibrar isso no seu dia a dia, né? Então vamos pensar ali que você precisa consumir uma dieta de 2.000 calorias. Então a gente pega essas 2.000 calorias, vai distribuir durante o seu dia todo e mais atividade física que você vai estar fazendo ali no dia vai gerar esse déficit calórico que vai ocorrer o emagrecimento, entendeu? Outra coisa que acontece muito também que eu vejo, igual eu comentei no início, que a pessoa faz de segunda a sexta esse déficit calórico. Então, ela come certinho dentro do programado ali da dieta, faz atividade física. Só que chega na sexta-feira à noite, ela já ultrapassou aquela quantidade. No sábado, teve uma festinha, ela dobrou esse valor calórico. E no domingo, ainda continuou ali no churrasquinho, alguma coisa, o dia todo. Então, às vezes, todo o déficit calórico que ela gerou durante toda a semana, ela recupera no final de semana. E aí, ela nunca consegue o resultado. Aí vem aquela sensação de frustração, eu nunca consigo emagrecer, eu já tentei de tudo, eu não consigo. Mas é porque muitas vezes a pessoa não se atenta a isso, né? Que a gente precisa ter uma constância, isso é o mais importante. Tem paciente que chega aqui e fala, olha, eu já fiz tudo quanto é tipo de dieta que você pensar, eu já tomei tudo quanto é tipo de medicamento. Eu vim aqui porque é a última cartada. Eu tô tentando de tudo, mas eu falo, o importante não é você vir aqui, pegar o seu cardápio e ir embora. O importante Sim. é você mudar os seus hábitos e levar isso para sua vida. Então você vai aprender a comer e aí você tem que levar isso para sua vida. É a constância que vai levar ao sucesso. Não adianta eu fazer uma semana de dieta e na outra eu comer livre. Ou então eu fazer, por exemplo, aqueles programas antes do verão, né? Antes das férias. Aí a pessoa quer, a todo custo, perder tantos quilos antes da viagem do fim de ano. Então ela se propõe a fazer um cardápio certinho. Passou as festas, nas festas já come em excesso, tudo isso. E aí, quando chega em janeiro, ela já recuperou tudo que ela havia perdido e um pouco mais ainda, né? Então, eu falo, a alimentação saudável, ela não tem que ter prazo para começar e para terminar, né? Ela tem que ser um estilo de vida. Então, você aprendendo a comer, você pode comer de tudo, só que você vai saber equilibrar tudo isso no seu dia a dia. E aí, isso são hábitos que você vai levar aí para a vida, para você poder manter. Porque o que eu vejo hoje em dia, o mais difícil é a manutenção. Né? Se a pessoa se priva, faz uma dieta radical, toma um medicamento, ela vai emagrecer. E às vezes as pessoas têm pressa também. Então ela quer um resultado rápido, milagroso. Só que o difícil é a manutenção. Então a pessoa interrompeu muitas vezes esse tratamento medicamentoso, ela vai recuperar o que ela já, né, o que ela perdeu, se ela não tiver uma reeducação alimentar. Então, claro que existe sim a possibilidade de a gente estar conciliando esses tratamentos, né? O tratamento medicamentoso com o tratamento nutricional, essa alimentação equilibrada, mas o paciente precisa aprender a comer, saber as escolhas certas, saber a quantidade, o equilíbrio, que é para depois ela conseguir manter tudo isso que ela conquistou, né? Então, o mais importante é isso, a constância. Senão ela entra naquele efeito sanfona que a gente fala, né? Que acontece muito, né? Faz uma dieta muito restritiva, tem essa perda de peso, depois acaba aumentando. E isso é ruim, porque, igual eu comentei, isso gera um sentimento de frustração na pessoa. Olha, eu já tentei de tudo. Eu não consigo mesmo emagrecer. E aí isso traz... A pessoa fala, também agora eu vou comer de tudo, porque eu já não consigo mesmo, já desisti. Isso é ruim, então a gente, né? E aí que vem também as comorbidades, muitas vezes, a gente, né? Outros problemas de saúde. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dessa constância, mudar os hábitos.
não é fácil também, né? Perder peso, né? Quem fala que é fácil, não é, não é. Eu falo que o tempo todo tudo conspira contra a falta de tempo, a correria do dia a dia, igual nós já comentamos aqui. É a oferta muito fácil desses alimentos ultraprocessados, industrializados, calóricos, né? Então, assim, não é fácil mesmo, mas tem que procurar ajuda, tem que ir dando um passo de cada vez. O que eu vejo também, os pacientes colocam metas muito impossíveis. Eles querem emagrecer 5 quilos em um mês, né, 10 quilos em um mês. Eu falo, gente, vamos fracionar, né, esse objetivo aí. Vamos pensar nesse mês o que a gente pode estar fazendo. Conquistei esse primeiro objetivo, esse primeiro propósito, vou passar para o próximo. E assim eu vou dando continuidade, vou me acostumando com esses alimentos, né? Às vezes, igual você comentou, uma paciente que a vida toda teve uma alimentação baseada em excesso de gordura, né, de carboidrato. E às vezes fazer o equilíbrio disso vai gerar uma certa ansiedade nesse paciente. Ele tem vontade de comer aquilo que ele comeu a vida toda, né? Então, a gente tem que saber equilibrar tudo isso no dia a dia e diminuindo gradativamente, né? O legal não é simplesmente a pessoa ter essa ideia que às vezes vai ao nutricionista, ela vai cortar tudo que a pessoa gosta. E na verdade não é assim. São trocas que a gente, são trocas que a gente pode estar fazendo, substituições, que aos pouquinhos isso vai levar à perda de peso. Bom, deixa eu só dar uns recadinhos aqui, dizer assim, ó, bastante gente entrando agora, quem perdeu aí o começo da live, essa live vai estar gravada, daqui a pouquinho ela já vai estar aí no IGTV, aqui no Instagram, amanhã já vai estar no canal do YouTube lá do Artemis, tá? Então nós temos ali já mais de 50 lives que a gente já fez, falando sobre vários temas, tá? Então quem quiser entrar lá, é só ir lá no YouTube, digitar Artemis Laboratório, lá tem bastante material interessante lá pra gente. E por favor, pessoal, façam perguntas, tá? Ó, tem uma perguntinha aqui já, ó. A Sheila Cris Lima. Ela tá falando assim, se você tem dicas para desinflamar o organismo, né? Então fala um pouquinho desses alimentos pró-inflamatórios, anti-inflamatórios. Acho que é legal essa discussão, né? Hoje em dia as pessoas buscam bastante isso também. Fazer dieta detox, tentar, né? Essa questão da inflamação do corpo. Primeiro, também é importante falar que são vários fatores que levam a essa inflamação, né? Principalmente o consumo desordenado aí de alimentos processados, né? Ultraprocessados, como nós comentamos, os embutidos, às vezes o sedentarismo, o consumo de álcool, de tabaco. Tudo isso a longo prazo vai gerando, né, esses marcadores inflamatórios, essa inflamação no corpo. Não existe um único alimento capaz de desintoxicar o organismo ou de promover tudo isso. O que a gente precisa? A gente precisa reduzir o consumo desses alimentos mais inflamatórios. Nós falamos um pouquinho aqui da carne vermelha, que se for em excesso, vai estar prejudicando, né? Às vezes, um simples consumo de água. Eu vejo muito paciente que não toma água, né? E no dia a dia. E aí, às vezes, isso também está prejudicando ali a digestão e a absorção de vários alimentos. Então, acrescentar isso, regular tudo isso também é muito importante. E tentar resgatar, como eu comentei, esse hábito de preparar os alimentos em casa, de comer comida de verdade. Isso com certeza não vai inflamar seu corpo, pelo contrário. Os fitonutrientes presentes nesses vegetais, nesses legumes, nessas verduras, que vão favorecer essa melhora aí do seu quadro de inflamação no corpo. Quando a gente fala também, hoje a gente tem assim, vários suplementos, várias coisas que a gente pode estar utilizando. Como eu comentei, é difícil dar uma dica ou falar sobre um determinado alimento, porque na nutrição tudo depende, né? Depende do perfil desse paciente, depende de vários fatores aí que a gente tem que avaliar. Mas, por exemplo, hoje a gente estuda muito ômega 3, né? Que a gente pode estar utilizando, que é o óleo do peixe. Eu trabalho muito também com fitoterapia, então existem também vários fitoterápicos, alguns chazinhos que a gente pode estar usando, né? Não vou passar quantidades e tipos aqui, porque isso também é individual, mas existem sim alguns alimentos, alguns fitoterápicos que a gente pode estar utilizando para ajudar nesse processo. E o principal, reduzir o consumo desses alimentos industrializados, tentar resgatar o hábito de cozinhar em casa e tentar comer comida de verdade. Uhum. Deixa eu te perguntar, e bebida alcoólica, né?
o tal, não, que a bebida alcoólica pode fazer bem em quantidade moderada pro colesterol, pro coração, mas em excesso faz mal. Como que é esse equilíbrio na bebida alcoólica, né? Todo mundo sabe que a bebida alcoólica em excesso faz mal, isso é indiscutível, né? Mas assim, como que é esse equilíbrio na bebida alcoólica? Até que ponto pode ser aceitável a bebida alcoólica na nossa alimentação? Então, Fábio, eu sempre falo aqui também que depende para quem, né? Se esse paciente é um paciente que já está inflamado, que já está com uma esteatose hepática, que já está, né, com esses marcadores aí, é um paciente que ele tem que reduzir ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas, né? Eu falo aqui também bastante dos flavonoides antioxidantes do vinho, né, dos benefícios, né, que eu aprecio e consumo. E às vezes a pessoa vem aqui no consultório e acha que por ser vinho, por ter os flavonoides antioxidantes, a pessoa pode consumir aí sem moderação. E não é verdade, né? Então, mais uma vez, o equilíbrio. O vinho tem sim suas propriedades, a uva, né, os frutos roxos aí sobre esses antioxidantes, mas se ele for consumido em excesso, ele vai prejudicar a sua saúde. E não é todo mundo também que pode tomar. Se a pessoa faz uso de algum medicamento controlado, a gente sabe, né, que interfere, então ele não vai poder consumir. E pensando também no valor calórico que essa bebida alcoólica gera, né? Mesmo o vinho, o gin, às vezes a pessoa fala, eu tomo gin. Isso tudo gera um valor calórico, tem que ser muito bem pensado também. Aqui na nossa região também o consumo de cerveja, porque é um clima mais quente, né? Então, às vezes, a pessoa toma em grande quantidade e, às vezes, isso também é o responsável por esse desequilíbrio na saúde. Então, igual você comentou, a gente sabe que o excesso de bebida alcoólica é prejudicial, isso é unânime. E mesmo outras bebidas destiladas, o consumo ele tem que ser moderado e não pode ser frequente, tá? Então, a gente tem alimentos que a gente pode estar acrescentando que também vão trazer esses benefícios para que a gente não abuse da bebida alcoólica. Então, um pouquinho de vez em quando, mas depende para quem. Não é todo mundo que pode fazer esse consumo regular. Então, a gente tem que avaliar a sua saúde, avaliar os seus marcadores, saber como que você está para poder liberar, às vezes, esse consumo esporádico ou não, ou restringir mesmo. Legal. Uma outra coisa que hoje virou uma coisa que se fala demais, né? Vitamina D, né? Hoje é aquela coisa, não, tem que repor vitamina D, que a vitamina D isso e aquilo, né? O que Olha, você fala da vitamina D, dessa febre de vitamina D aí nos dias de hoje? principalmente na pandemia, né? Todo Sim, mundo saiu comprando vitamina D e tomando assim de forma compulsiva, né? Porque para Aham. fortalecer o sistema imunológico. Então também a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A gente tem que avaliar realmente se você tem deficiência de vitamina D, se você precisa, que quantidade suplementar, né? A gente sabe, claro, que tem alguns casos específicos, às vezes uma doença autoimune, que a gente precisa sim manter o nível de vitamina D mais alto. Mas não é porque nós estamos na pandemia que você tem que sair comprando vitamina D aí adoidado e tomando sem indicação e sem prescrição, né? Tudo tem um limite, tudo tem uma quantidade, você tem que buscar ajuda médica para estar suplementando tudo isso. Claro que a gente faz também essa parte da suplementação em doses menores, claro que as doses médicas, a gente sabe da função da vitamina D, né? Que ela também tem essa função aí hormonal no corpo, de regular várias coisas. É importante, sim, às vezes, para o paciente que pratica atividade física, vai beneficiar o corpo de várias formas, fortalece sim o sistema imunológico, mas não é por isso que eu vou sair comprando sem orientação, sem receita, sem indicação médica ou nutricional, vitamina D. Então, tomem muito cuidado. Mantenha os exames, a gente está falando aqui, né, do laboratório. Então, mantenha as análises, os exames em dia com o seu profissional de saúde, para que ele possa te orientar a quantidade, a frequência, por quanto tempo você vai suplementar, de que forma é melhor para cada um suplementar, né? A gente tem várias formas de suplementar a vitamina D, em gotas, em spray, sublingual, né? Várias formas aí. E mais uma vez, para quem? Você tem necessidade de ter um nível de vitamina D mais alto? Você tem uma doença autoimune, alguma condição que necessite? Ou, né, você precisa manter ali no limite superior? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Jamais suplementem ou comprem qualquer tipo de vitamina. Às vezes a pessoa acha, é vitamina, não vai fazer mal, né? Mas a gente sabe que em excesso também é prejudicial à saúde. Até tudo em excesso faz mal, né? Até Até água, água. né?
teatro, que a gente fala. Aquele concurso de tomar tereré lá em Campo Grande, que a menina morreu por intoxicação hídrica, né? Ela Foi, tomou, acho né? que, 6 Verdade. litros de tereré lá e morreu. Então, assim, tudo, né? Tudo em excesso faz mal. Então, tomem cuidado, assim, com a automedicação, com a autossuplementação. Tudo isso tem que ser muito bem prescrito. Mais uma coisinha aí, que aí é aquela história, né? Eu tenho criança pequena, eu sei dessa dificuldade, né? Como é que faz para uma criança comer bem, né? Como é que faz uma criança? Ela tem que dar verdura para a criança, né? E aí, como é que você faz para dar verdura para a criança, né? É bem complicado, né? Eu também tenho duas em casa e eu sei que não é fácil, né? Claro que isso tudo vem, eu falo que o mais importante para os pais, o exemplo, né? Às vezes eu vejo aqui no consultório, o pai e a mãe não come verduras e quer que a criança coma, né? Faz lá e quer que a criança coma. Mas se você não. As crianças são umas esponjas, né? Então, assim, a gente tem que dar esse exemplo, a gente tem que ofertar, os pais precisam consumir, ter uma rotina. Isso já começa, eu falo, desde a da introdução alimentar dessa criança, né? Porque às vezes, com a correria do dia a dia, os pais não têm tempo de cozinhar, dão muito alimento industrializado para a criança. E aí depois quer obrigar a criança a comer verduras e legumes, sendo que, né, o que ele dava era papinha industrializada. Então, assim, é complicado, mas a gente tem que dar um exemplo para as crianças, comer perto das crianças. Eu falo que incentivar também essa curiosidade nas crianças, né? De falar, olha, o alface faz croque-croque, experimenta, coloca, você vai ver como isso é legal. Às vezes a gente faz aquelas comparações assim, né? Que o coelhinho come a cenoura, mas isso tudo gera uma curiosidade, a criança é muito curioso, então assim, vai mais por isso, né? Cores, texturas. Às vezes vem criança que a mãe fala, ai, não come nada que é verde, nem uma folha verde a criança come. E aí, às vezes, a gente tem que trabalhar a importância das cores, né? Dos meninos, do Hulk. Eu falo assim que nem é tão legal ficar mascarando tudo isso, que a criança tem que despertar curiosidade, né? De estar consumindo isso para que ela acrescente no dia a dia e isso vire um hábito saudável. Então, não é fácil, né? É uma tarefa difícil. Eu não trabalho assim, hoje eu não trabalho com criança, tenho uma nutri que atende aqui na clínica as crianças, mas eu falo que é um trabalho de formiguinha. É trabalhar todo dia um pouquinho, né? Essa curiosidade, trabalhar texturas, trabalhar formas, que isso também é bem importante. Às vezes tem aquele sanduíche que a criança não quer comer, se você faz na forma de um ratinho, se você coloca alguma coisa ali, né, a criança já fica mais interessada naquele alimento. Então, isso também ajuda Eu vejo bastante. assim, eu tenho um casal aqui em casa, né? A gente come de tudo, né? Tem verdura e fruta e tudo disponível ali na mesa em grande quantidade, né? A menina ama fruta, ela come fruta, qualquer tipo de fruta. Agora, a verdura já não é difícil. Agora o menino não come, é difícil. Ele gosta de comer bem, ele come bastante, come arroz, O feijão, toma feijão. muita água, não liga para produto industrializado, mas assim, a comer a verdura e a fruta é uma briga para experimentar. Mas agora está crescendo, está começando um pouco mais, mas Isso. São um pouquinho fases difícil. também, né? Eu falo que tem fase que é mais difícil, a criança fica mais seletiva mesmo em relação a esses alimentos. E você falando, eu tenho gêmeas, e uma come de tudo e a outra é mais seletiva. Eu falo, então não tem regra, né? Não Então, tem regra, assim, não tem exatamente. regra. Claro que, por exemplo, frutas, tem uma, por exemplo, ama mamão, a outra não come mamão. Uma ama, eu acho engraçado que lá em casa, às vezes eu peço, por exemplo, ou a gente prepara ou pede alguma coisa, por exemplo, yakisoba, que tem ali todos os vegetais, a carne e o macarrão. Uma quer comer só os vegetais e a carne, a outra quer comer o macarrão puro, né? Então são preferências alimentares. A gente não pode, claro, deixar que isso prejudica a saúde de uma forma geral, né? Então, assim, sempre está incentivando, complementando. Às vezes a criança não quer comer uma fruta, mas se você preparar um suco colorido, alguma outra coisa, vai ser mais interessante, né? Aí eu acho engraçado também que as das gêmeas, uma que tem mais dificuldade de comer legumes, todos os dias tem em casa também, a mesa, a outra come, serve, come, gosta. E ela não quer servir na hora do almoço e comer, mas quando faz sopa, ela ama. E ela come todos aqueles legumes que ela não come ali no dia a dia, que às vezes está ralado cru, na forma da sopa, assim, junto com outros alimentos. Então, diversificar também. Eu falo que as crianças, elas também
eu trabalho bastante isso também. Precisa experimentar 15 vezes os alimentos para definir o que elas gostam ou não. Então, às vezes, numa primeira oportunidade, a gente ofereceu um mamão amassadinho para a criança. A criança não gostou naquele momento, mas depois muda. Então você tem que estar sempre oferecendo, incentivando, né? Às vezes, se você fizer um suco de mamão com laranja, a criança vai estar consumindo esse mamão, que lá atrás ela não quis amassadinho ou picadinho. Então depende muito a forma que você está oferecendo e incentivar e consumir perto e tá oferecendo sempre é muito importante porque esses hábitos eles vão mudando, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses sucos que são vendidos como integrais mesmo, eles são realmente, esses sucos que você compra industrializados, tipo Prates, de laranja que é integral, suco de uva integral, eles são realmente sem conservantes mesmo? São naturais esses sucos? Ou não? Isso, o que que eu falo? Quando a gente olha lá nos ingredientes, só vai ter suco de laranja pasteurizado, né? Ele passa por um processo de pasteurização que conserva ali. Então, teoricamente, sim. Só que o que que a gente tem que prestar atenção também? Quando a gente consome o suco, não é a mesma coisa, mesmo não tendo aditivos ali, químicos, ele leva embora toda a fibra, ele leva, né, no processo ali da pasteurização e concentra bastante a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, mais uma vez a quantidade. Entre tomar um copo de refrigerante e tomar um copo desse suco, com certeza tomar o suco seria mais interessante. Mas é a mesma coisa que comer uma fruta? Não, né? Não é porque ele não tem aditivos que ele vai fornecer os mesmos nutrientes do que uma fruta. Então, na fruta tem uma fibra, né? Eu vou ter mais saciedade, a quantidade de frutose vai estar reduzida, o índice glicêmico é muito menor na fruta, né? Pela presença da fibra no suco, o suco acaba concentrando mais. Então, também, mais uma vez, para quem? Que pessoa que vai estar consumindo isso tudo, né? Às vezes, aquele suco de uva integral que vem nas garrafas de vidro, vem paciente diabético aqui e fala, olha, eu não estou consumindo açúcar. E a glicose sempre alta, você investiga daqui, investiga dali, não sabe por quê. E aí, no relato, no recordatório alimentar, ele fala, mas eu tomo todos os dias 3 a 4 copos daquele suco de uva Copo integral. daquele suco de uva integral. Aham, mas eu coloco gelo. A pessoa acha que o fato de colocar o gelo vai estar Aí dando não é mais mais. integral, tem água, né? Tem água, eu coloco gelo, então tá tudo certo. Então, mais uma vez, para quem? Se é um paciente diabético que tem que ter um controle da ingestão de açúcar, é importante ficar atento a esse consumo desses sucos integrais aí, tá? Porque tem uma quantidade de frutose maior, um índice glicêmico maior. Mas, às vezes, facilita na escolha entre tomar um refrigerante, ele que vai estar cheio de sódio, cheio de açúcar, cheio de corantes e conservantes, está tomando esse pasteurizado, né, integral ali. Uhum. Bom, nós já estamos chegando aí no final da live, né? Já está dando nosso tempo aí. Só uma perguntinha aqui, a Shirley Baixo aqui perguntou, e o glúten é vilão? Nossa, coitado do glúten, né? Eu fico Hein? assim, pensando que ele foi muito condenado nos últimos tempos, né? O que a gente É tem que que nem a pensar? lactose. Igual a lactose também, né? O que a gente tem que pensar? Que existem sim situações em que o glúten não é favorável e tem situações que realmente ele não pode ser consumido, né? Então existe a doença celíaca, onde né, o paciente né, nasce com essa condição e realmente ele não pode consumir nada que tenha glúten. A gente tem também a sensibilidade não celíaca ao glúten, que é aquele paciente que não tem a doença celíaca, mas que quando ele consome o glúten, ele tem algumas manifestações clínicas, que aí distensão abdominal, algumas petecas, algumas, né? Em doenças autoimunes, a gente tem vários estudos aí que mostram que muitas vezes retirando o glúten, a gente tem uma memória né, desses marcadores inflamatórios. Só que, mais uma vez, gente, depende para quem. Tem paciente que fala, eu não estou consumindo glúten. Parei de consumir o glúten porque eu quero emagrecer. Mas às vezes ele está consumindo cuscuz do milho, que é mais calórico que o pão francês. E aí, muitas vezes, ele não está fazendo uma troca, ele não está apresentando uma perda de peso, porque ele não está fazendo déficit calórico. Que, mais uma vez, como eu comentei, você só vai ter emagrecimento se você fizer esse déficit calórico. Então, não é só o glúten, é avaliar um contexto geral. O fato de você cortar o glúten da alimentação não vai fazer você emagrecer se você consumir outros alimentos em excesso, né? Então, existem condições, mais uma vez, que necessitam reduzir ou até zerar o consumo do glúten. Mas isso não é aplicado para o emagrecimento. Não necessariamente retirando o glúten da alimentação, você vai apresentar um emagrecimento, tá?
Então, tudo isso, mais uma vez, depende para quem, a quantidade, o equilíbrio, tá? A gente tem que pensar de uma forma geral. Mas o glúten não é o vilão, não é para todo mundo, tá? Então, isso que a gente tem que pensar. Não é ele o responsável por você não emagrecer, ou alguma coisa assim. Então, a gente tem que pensar para quem? Quem vai estar consumindo esse glúten, a quantidade que você está consumindo, que tipo de alimento, às vezes as combinações também, né? Às vezes a pessoa acha que o fato dela comer pão todos os dias vai fazer com que ela engorde. Mas muitas vezes ela come esse pão. Como que é esse pão que você consome, né? No recordatório? É só um pão com manteiga? Ou ele tem uma proteína que vai estar reduzindo esse índice glicêmico? Em que momento? Igual eu falei, às vezes vai deixar de comer o pão para comer um outro alimento que é mais calórico. Então, isso tudo tem que ser bem planejado no seu dia a dia, de acordo com as suas preferências, de acordo com as situações, com os seus, né, problemas de saúde, enfim, tem que ser pensado individualmente. Legal. Bom, para a gente encerrar aqui, assim, o quanto que a dieta, agora falando assim, né, num paciente doente, né, se for um paciente com câncer, não vamos entrar em detalhes, porque a gente fica aqui até meia-noite, né? Um paciente com câncer, um paciente diabético, um paciente que tem cardiopata, né? A dieta, uma dieta equilibrada nesse paciente pode causar melhoras muito importantes nesse paciente, né? Faz muito parte do tratamento, né? Muito parte do tratamento, é isso mesmo. Igual nós comentamos do tratamento medicamentoso, né? Associado a essa dieta equilibrada. Então, a gente pode amenizar várias situações aí. Como você comentou, um paciente cardíaco, um paciente renal crônico, um paciente oncológico que necessita de um aporte maior, né? De algumas vitaminas, alguns minerais. Esse paciente que, às vezes, em consequência de uma quimioterapia, teve uma perda de peso importante, a gente precisa restabelecer esse ganho de massa magra. Um paciente cardíaco que a gente precisa reduzir o consumo de sódio. E a gente observa que quando a gente tem esse equilíbrio na alimentação, essa adequação, melhora demais, né? Tanto, às vezes, os sintomas em consequência mesmo do tratamento ali, quanto os marcadores, né? Às vezes um colesterol alto, um triglicerídeo, a gente consegue controlar uma glicose, né, desse paciente, às vezes o paciente pré-diabético, antes, né, de entrar com uma medicação, ele consegue melhorar essa insulina e isso, controlando tudo isso com uma alimentação saudável. Então, assim, mais uma vez, quando mesmo assunto que a gente falou lá no início, a nutrição é prevenção, né? É prevenção e é um auxílio no tratamento também de diversas doenças, né? Então, essa é a importância aí da nutrição para o nosso dia a dia. Então, não só esteticamente, a gente estava falando do peso, mas os cuidados com a saúde, né? Do que o paciente pode se beneficiar aí tendo uma alimentação equilibrada. Legal. Olha, é o tipo do bate-papo que, se a gente quiser, a gente fica 3, 4 horas Eu aqui falo batendo muito, papo então eu ficaria falando aqui por e vai horas. embora, né? Mas, assim, eu acho que, olha, foi muito legal, né? Foi muito interessante. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais umas 2 ou 3 lives aqui para discutir tudo, né? Só para a gente falar, por exemplo, de gestante aqui, várias coisas. só do paciente com câncer, né? Que eu trabalho muito com diagnóstico de câncer. A minha área principal é essa, né? Então, o que a gente já fez de live sobre câncer aqui, né? Só do paciente com câncer dá para a gente fazer uma live inteira aqui, discutir o quanto que essa nutrição é importante, né? Muito. Desde do diagnóstico, né? Do tratamento, depois, né? Para evitar a recidiva e tudo isso. Então, assim, são em várias situações. A nutrição, ela é muito ampla, ela abrange várias coisas, né? E hoje em dia a gente tem estudado também várias situações, o quanto é benéfico, né? Uma dieta específica para cada situação. Desde uma situação neurológica, antes a gente falava muito dessas doenças de base, diabetes, hipertensão e outras, né? Hoje a gente fala de um cardápio específico, por exemplo, um paciente autista, né, que necessita de uma alimentação específica, desse paciente oncológico, desse tipo de câncer também que acometeu esse paciente, né? Então, tudo isso tem muito estudo em cima, né, de alimentos, de dietas, o que a gente pode estar fazendo para melhorar tudo isso. Então, é um assunto, com certeza, que a gente pode estar dividindo depois e falando separadamente aí de cada um. Com certeza, com certeza.
Bom, pessoal, ó, então, só lembrando novamente, tá? Essa live está sendo gravada. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível na íntegra aqui no Instagram. Amanhã no nosso canal do YouTube, lá no canal do Artemis, tá? Dizendo aí que se você precisar de algum exame, alguma coisa, nós estamos à disposição aqui no Artemis, tá? Meu Nós estamos lá no vizinho. Medical Center e lá na Hildabergo Duarte, próximo do Pax. Fazemos toda a parte, tanto de análises clínicas quanto de anatomia patológica, que é a minha área, né? Então, podem nos procurar, que nós estamos sempre disponíveis aí. Semana que vem, né, na quinta-feira, às 19 horas, como no começo da semana que vem é o Dia Mundial de Combate ao Autismo, o mês de combate ao autismo, nós vamos fazer uma live muito interessante sobre autismo com a doutora Legal. Priscila Dostri, tá? Que é psiquiatra infantil. Nós vamos falar sobre esse tema, que é muito importante hoje, né? O autismo está no nosso dia a dia, a gente tem crianças, adultos autistas, a gente tem que aprender a compreender, né, essa Isso, tem uma situação, visão compreender diferente. essas pessoas, né, e poder entender como que eles podem estar convivendo melhor com a gente melhor com eles, né. Então vai ser uma live bem legal semana que vem, então quem puder aí tá assistindo, vai ser quinta-feira que vem às 19 horas, tá? Bom, então, Obrigada. Ellen, obrigado. Se quiser fazer um encerramento aí e também dizer aonde que te encontram, né? Um monte de gente aí ouviu, aonde que você atende aí, quiserem te procurar, por favor. Fábio, queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando aqui sobre o meu trabalho. Eu sou vizinha do Fábio aqui no Medical Center, né? Nossas salas é uma ao lado da outra. Então, eu estou aqui no Dourados Medical Center, no quarto andar, sala 412. Queria agradecer mais uma vez o convite em estar falando sobre um tema que eu amo, sobre a minha profissão. Eu adoro conversar sobre isso. Ficaria aqui a noite toda falando, porque eu gosto também bastante de conversar. E aí, queria deixar também o meu contato, né? Já falei aqui onde eu atendo. Eu sou especialista em nutrição clínica, em nutrição esportiva, fitoterapia, cirurgia bariátrica, então, né, vários temas. Eu sou proprietária da Clínica Eleve, então aqui eu trabalho com mais duas profissionais, né? Profissionais que atendem outros públicos também. A gente atende também crianças, você comentou da live da semana que vem também, né? Sobre o autismo. E aí, queria deixar o agradecimento aqui a todos que participaram, que assistiram a nossa live. E é isso, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar falando, deixar aqui meu Instagram, quem não me segue, para me seguir, estou sempre postando dicas, receitas, adoro receitinhas, tem várias receitas aqui nos meus destaques para quem busca essa praticidade aí do dia a dia, né, de estar melhorando a alimentação mesmo com a correria do dia a dia. Então fica aí também quem não me segue para estar me seguindo aí. Ok. Obrigada, Então Fábio. tá bom, Ellen. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Tivemos uma audiência enorme hoje, bastante gente assistindo a nossa live, tá? Então, boa noite a todos e até semana que vem. Um Boa abraço. noite, obrigada. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Tchau.